Começamos a ver as parábolas do reino no domingo passado. Hoje, Jesus nos apresenta mais 3. A finalidade é revelar os mistérios do reino, mas também a sua dinâmica própria. Nós abrimos o coração para acolher essa semente. Queremos ser terra boa, como o evangelho de domingo passado nos pediu. Mas muitas vezes, aceitando colaborar no reino de Deus, nós temos a tentação de querer fazer as coisas segundo o nosso próprio entendimento. E aí nós acabamos caindo em decepções, porque as coisas não acontecem como nós imaginaríamos que acontecesse. Quando nós abrimos o coração para colher a semente da proposta de Deus para colaborar com Ele na implantação do seu reino, nós devemos fazê-lo aceitando ser dóceis, obedientes. Isto é, gente que mantém ouvidos e olhos abertos, mas o coração e a alma também, para colaborar com Deus na implantação do seu reino, da maneira como Deus quer que nós façamos. Por isso essas parábolas de hoje nos ajudam a entender essa dinâmica e a entrar docilmente no modelo que Deus apresenta. A parábola do joio e do trigo, o termo grego que aparece no texto é zizânia. É uma gramínea parecida com o trigo. Para a gente entender melhor para nós aqui, nessa época, se a gente sair em alguns lugares aonde, ao invés de plantarem a safrinha do milho, as pessoas plantaram o trigo, vocês verão que em alguns outros lugares a pessoa planta também aveia. Aveia e trigo são gramíneas muito parecidas. A gente reconhece mais claramente, pelo menos para quem é leigo, só quando saem os cachinhos, que são bem diferentes. É algo parecido entre a zizânia e o trigo. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que na dinâmica do reino de Deus, Deus sempre semeia o bem, mas a quem não concorde com Deus e procure semear o mal. E nós precisamos reconhecer o bem e reconhecer o mal, mas não nos atrever a apressar a colheita, a querer que o reino seja implantado a ferro e fogo, a toque de caixa, rapidamente. Por quê? Porque nós podemos cometer muitos erros nesse processo, se não respeitarmos toda a dinâmica que Deus apresenta. Não existe em pessoa humana alguma o bem no seu estado puro e o mal no seu estado puro. Só Maria experimentou o bem e foi isenta de pecado. Todo o resto da humanidade tem dentro de si bem e mal. Basta a gente olhar de maneira serena, ao final de cada dia, como foi a nossa conduta de cristãos. E nós iremos perceber que muito bem foi feito, mas também muito mal acabou acontecendo. E Deus diz: não somos nós os encarregados de apressar a colheita. A colheita é Deus quem determina quando e como acontece. Para nós, o importante é procurar cada vez mais cuidar do trigo bom
e procurar alimentar essa semente boa dentro de nós. Deixemos que Deus olhe o coração dos outros, porque nós somos, infelizmente, lentos demais para ver os nossos defeitos e apressados demais para enxergar os dos outros. Nós não temos equilíbrio nisso. Deus olha de fora, Deus tem esse equilíbrio, porque conhece mente e coração de cada um, sabe o bem e sabe o mal que existe dentro de cada pessoa humana. Portanto, na dinâmica do reino, nós somos gente que acolhe e colabora, não gente que determina o momento em que a colheita ou o plantio vão acontecer. É Deus quem vai dizer, cabe a nós obedecer, ouvir e colocar em prática. Ele continua com mais uma parábola. É semelhante também a um punhado de fermento que uma mulher apanha e mistura com a farinha. O fermento vai de maneira muito sutil penetrar toda a massa e transformá-la. No começo do anúncio do Evangelho, os que abriram o seu coração para acolher a proposta de Deus foram muito poucos, no meio de uma massa enorme que era a humanidade. Jesus diz: não se preocupem, o reino tem dinâmica própria. Todo bem que vocês fizerem nunca ficará estéril. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas apressadamente, por quê? Porque nós queremos ver os resultados. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus vai trabalhando no coração das pessoas sutilmente, silenciosamente, através da nossa colaboração. E vai envolvendo as pessoas, as comunidades e a humanidade paulatinamente, progressivamente. Por isso, não tenhamos pressa, não queiramos ver os resultados agora. A nossa vida é muito curta. A humanidade tem uma história muito longa. Saibamos respeitar a dinâmica do reino. Vamos colaborar cuidando da plantação. Deixemos a colheita, deixemos os resultados e os frutos para o momento que Deus assim o desejar. Esse reino que é tão grandioso e maravilhoso, ele é expresso na figura da semente de mostarda, tão pequenininha, pouco maior que um grão de areia. No entanto, tem dentro de si uma vitalidade que se transforma depois numa enorme árvore de cerca de 4 metros de altura. É a mostarda da Palestina, não é a nossa mostarda hortaliça não, tá? Que nós conhecemos muitas vezes e compramos na feira ou no mercado. De Jesus, o que parece tão pequeno, com a graça de Deus, com a dinâmica de Deus, vai se tornar algo maravilhoso, enorme, fantástico. Mas nós não veremos isso. Veremos em parte, não na sua totalidade, a não ser junto de Deus na glória eterna. Então, minha gente, com essas 3 parábolas, Jesus nos convida a aceitar, colaborar com Ele, mas aceitar também o método que Ele apresenta, a respeitar a dinâmica própria do reino, sempre mantendo ouvidos e olhos, coração e alma abertos, para obedecer ao que Deus pede,
porque se fizermos o que Deus pede, do seu jeito, certamente iremos colaborar de modo muito mais eficaz na construção desse reino maravilhoso, que é o reino de Deus e nosso também. Com o coração aberto, dizendo a Deus: eu quero ouvir e eu quero obedecer, única e tão somente ao que você pede. Fiquemos em pé, por favor, e nesse Deus maravilhoso, que de maneira amorosa e paciente nos conduz, professemos nossa fé.